Todo mundo sabe que são predadores. Ursos, crocodilos, leões, tigres, águias, lobos e assim por diante. Todos caçam. Mas até algumas plantas fazem isso. Algumas habilmente atraem insetos, outras se alimentam de vermes e sapos, e outras até tentam matar rãs e pássaros. Vale a pena conferir. Nesse episódio vou mostrar plantas que comem animais, além de falar sobre outros representantes mais inusitados da flora do planeta. Vamos nessa! Dionéia. Talvez a planta carnívora mais popular que a imagem involuntariamente vem à mente quando se trata de plantas carnívoras é a Dionéia. Tem reflexos incríveis que a ajudam a comer insetos e às vezes até sapos. Suas folhas podem secretar néctar doce, cujo cheiro é bom para atrair animais. No entanto, essa planta tem outro as na manga, se a presa não se apaixonar por ela. A Dionéia de Vênus é capaz de brilhar graças à sua radiação fluorescente. Permite que a planta atraia insetos mesmo em tempo nublado. Curiosamente, quando a Dionéia captura sua presa, ela não procede imediatamente à digestão. A planta ainda calcula se o alimento pode compensá-la pela energia que será gasta na digestão. Caso contrário, ela libera o inseto. Os amantes de coisas exóticas apreciariam uma flor como uma planta de interior, então a Dionéia pode ser encontrada cada vez mais frequentemente em floriculturas. Nepente é uma planta incrível em tudo, até no nome. Seu nome vem da mitologia antiga, onde a erva do esquecimento, nepente, era chamada de maneira semelhante. Também é interessante que a nepente também seja chamada de planta tropical de jarro, ou copo de macaco. Isso porque você pode beber o líquido que está nas pétalas, mas apenas por cima. Você pode obter cerca de 1 gole de água pura de cada uma. Diferentes espécies de nepente usam diferentes dispositivos de captura. Em algumas espécies, a borda superior larga do jarro é coberta com uma película de água, da qual os insetos deslizam e caem na armadilha, enquanto outras espécies têm um revestimento ceroso especial no interior do jarro, o que também facilita o deslizamento. Segundo especialistas, diferentes estratégias de caça estão relacionadas à especialização alimentar. Biblis. Biblis é uma planta predadora que é um pequeno arbusto, geralmente com até 50 centímetros de altura. Uma exceção a essa regra é a Biblis gigantea, que pode atingir até 70 centímetros. As flores dessas plantas são geralmente de cor roxa, mas as brancas também podem ser encontradas. O método de caça é semelhante a muitas outras plantas predadoras. O líquido pegajoso secretado pelos pelos agarra a presa, não permitindo que ela escape. Biblis geralmente se alimenta de insetos, caracóis, sapos, mas às vezes até pequenos pássaros são capturados. O principal habitat da planta é o norte da Austrália e o sul da Nova Guiné, assim como pequenas áreas da Austrália Ocidental. Sendo bastante caprichosas a temperaturas quentes, as biblis preferem solos pantanosos e úmidos. Curiosamente, ela também é procurada por jardineiros e amantes de plantas exóticas de interior. Você gostaria de ter uma planta de estimação tão predatória? Diz para mim nos comentários e fique ligado para ver outras plantas carnívoras além de arbustos dançantes e autoinflamáveis. Planta cobra. Darlingtonia californica, também conhecida como planta cobra, continua a linha de predadores que você pode encontrar no terreno pantanoso. Aliás, essa planta te lembra alguma coisa? Para mim, suas folhas parecem uma cobra pronta para atacar. Daí o nome da planta. Darlingtonia californica é considerada um gênero raro da família Sarraceniaceae e é cuidadosamente protegida pela Convenção de Washington. O alcance da planta cobra na natureza é severamente limitado, compreendendo uma área relativamente pequena entre os estados americanos de Oregon e Califórnia. Dependendo dos fatores ambientais, as folhas da planta cobra podem crescer até 1 metro de comprimento, e suas grandes flores podem crescer até 6 centímetros de diâmetro. A predadora captura suas presas atraindo-as com o cheiro que emite. Na superfície interna da folha existem nectários que secretam néctar, que por sua vez atraem insetos. As paredes das armadilhas de folha são cobertas de pelos que permitem que os insetos se movam apenas para dentro. Não há como voltar. Os insetos caem nas armadilhas das quais não podem mais escapar. Eles se dissolvem nos sucos digestivos e a planta recebe os nutrientes necessários.
Curiosamente, elas podem ser chamadas de verdadeiras conhecedoras de iguarias, já que comer insetos nesse caso só pode ser chamado de lanche. Os principais nutrientes, por outro lado, vêm através do sistema radicular da Darlingtonia californica. Utricularia. Utricularia é uma planta predatória aquática. Pode ser caracterizada como uma planta aquática borbulhante de tamanho médio com flores de verão amarelas brilhantes. Encontradas em todos os continentes, exceto na Antártida, essas plantas predadoras capturam suas presas como uma armadilha inteligente que suga pequenos insetos e lombrigas. Esses insetos compõem a maior parte de sua dieta. É uma planta aquática flutuante que pode ser observada em águas lentas ou estagnadas em valas, lagoas e pântanos. A Horticulária tem armadilhas em suas folhas formadas por sacos ou vesículas membranadas. São plantas pequenas e em forma de pera. Cada vesícula possui uma abertura fechada por uma tampa suspensa. O mecanismo de preensão consiste em 4 cerdas rígidas próximas à borda livre inferior da tampa. Quando o inseto entra em contato com essas cerdas, os pelos deformam a borda inferior da capa, forçando-a a abrir rapidamente. A água então puxa a presa para dentro. A Horticulária geralmente ataca pequenos insetos, crustáceos e até algas. Mimosa pudica. Em seguida é uma flor com um nome engraçado. Essa planta é um subarbusto herbáceo nativo da América do Sul. Seu habitat agora é muito mais amplo. Pode ser encontrada na Ásia tropical e na África. Em condições naturais, o subarbusto pode atingir uma altura de 1,5 m. No entanto, as plantas decorativas em um parapeito da janela crescem a apenas 30 ou 40 centímetros de altura. Essa planta floresce muito bonita e vigorosa, e esse período dura 4 meses, de junho a setembro. As flores da planta são rosa e roxas, além de bastante grandes e numerosas. A história da maioria das plantas ornamentais poderia ser concluída nesse ponto. Mas esse definitivamente não é o caso dessa planta, pois sua principal característica não é essa, mas sua capacidade de dobrar e inclinar as folhas em resposta a um incômodo. Curiosamente, se a exposição cessar e não for retornada dentro de meia hora, as folhas se abrem novamente. Esse comportamento é simplesmente explicado pela ciência moderna. Suas folhas são pontilhadas com áreas sensoriais que respondem à pressão. Quando você toca a planta, o fluido acumulado nas membranas celulares corre para o ponto de contato. No entanto, sob o peso da água, as folhas afundam e se enrolam por um tempo. E aqui está um fato fascinante que definitivamente merece sua atenção. Essa incrível flor tem a capacidade de aprender sozinha. Embora seja apenas uma planta, ela pode analisar e lembrar o resultado de cada contato. Se não for ameaçada por um certo tipo de contato, ela deixará de enrolar suas folhas em resposta a esse estímulo, pois usa muita energia para fazê-lo. Se a mimosa pudica se move apenas quando alguém a toca, essa planta simplesmente não consegue parar de dançar. O nome científico para esse pequeno arbusto é Codariocalix motorius ou Desmodium. É uma planta que pode agitar suas folhas quase sem parar. No entanto, ao entardecer e à noite a festa para, mas com o amanhecer o movimento volta. Essa planta é um arbusto perene, atingindo 1,3 metros de altura. Curiosamente, é muitas vezes chamado de planta de telégrafo entre as pessoas. Pode ser cultivado em casa. Para fazer isso, você precisa escolher um solo arenoso adequado e seguir a rega correta. A planta pode agitar suas folhas incansavelmente durante todo o dia, mas no caso de repentinamente faltar umidade ou ficar doente, seus movimentos pararão e ela entrará em hibernação até que esteja totalmente recuperada. De fato, todos esses movimentos rotativos são feitos para formar um fluxo de ar e assim proteger a coroa da planta de superaquecimento. Essa peculiar reação protetora contra o sol escaldante causa uma impressão duradoura naqueles ao seu redor. Cistus. A cistus é uma bela planta que adorna o solo com flores grandes e brilhantes, e suas folhas e caules exalam um odor agradável. Existem cerca de 5 dúzias de espécies de arbustos e subarbustos perenes, cujas folhas e caules jovens são cobertos por uma densa camada de pelos glandulares. Eles não apenas fornecem proteção, mas também produzem uma resina aromática chamada incenso. No entanto, esse não é o incenso que é usado nos serviços divinos. No entanto, a resina de cistus é usada desde a antiguidade pelos povos para fins de perfumaria e medicina. Hoje em dia, a planta perfumada é usada para a produção de chá. Os fabricantes afirmam suas propriedades mágicas, mas os cientistas ainda não conseguiram comprová-las. Mas a coisa mais surpreendente sobre essas plantas, é claro, não é isso. Os pesquisadores ficam mais surpresos com o alto sacrifício que a planta faz sob certas condições. Os óleos essenciais liberados pelas folhas e caules podem causar a combustão espontânea do arbusto se a temperatura do ar exceder 32 graus Celsius. Como resultado, as cinzas são deixadas do arbusto,
fertilizando o solo para permitir que novas plantas cresçam nele. Tal sacrifício poderia ser admirável se apenas os arbustos de cistos fossem queimados no fogo, mas no processo, vizinhos inocentes da planta queimam também, às vezes cobrindo vastas áreas. Isso é tudo, pessoal. Conte a todos sobre suas plantas favoritas nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.